Fala, família da Natação Criativa! Estamos ao vivo para mais um episódio de podcast para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E eu já vou te pedir um favor, vote na Natação Criativa, que a gente está concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esporte. Coloca o QR Code aqui do lado ou entre no site prêmiompb.com.br, vá na seção de esporte e vote na Natação Criativa para a gente ser o maior podcast de esportes do Brasil. Conto com o seu voto. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre adaptação à natação infantil, ao meio líquido, ao ambiente, às regras, ao professor. O que é essa adaptação que a gente fala tanto, que lá atrás, no século passado, quando a criança chegava, o adolescente, ou até mesmo o adulto, a gente fazia a iniciação dos nados. E depois do livro ali, a gente começou a falar sobre a importância da adaptação do meio líquido. Então, o Massaldi trouxe no seu livro, e a gente começou a focar um pouquinho nessa adaptação. Eu estou trazendo a especialista nesse assunto, Ana Cláudia Ribeiro. Muito obrigado pela presença, Ana. Oi, Renato, bom dia. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É uma honra participar do canal Natação Criativa. Bom dia. Então, e antes de a gente entrar nesse assunto tão importante, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse projeto uma realidade. A Flote Materiais da Natação, tenho certeza que você utiliza os materiais da Flote para fazer essa adaptação ao meio líquido. Materiais coloridos, atrativos, que quebra aquele gelo, que tira aquele medo momentâneo da criança e faz ela entrar no mundo do faz de conta, da imaginação, deixando a aula muito mais tranquila, sem contar com a durabilidade dos materiais da Flote. Tenho certeza que você utiliza. Você compra uma vez só e não compra mais. Tudo com o selo ISO 9001, e a gente tem um polo dentro da USP que a gente estuda cada material que chega na borda da piscina. São 400 materiais no catálogo da Flote. Plataforma Educar, com diversos cursos, inclusive cursos de adaptação ao meio líquido. São 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos. Acessa lá, plataformaeducar.net. Tenho certeza que tem o curso que você precisa para você estudar aí, no conforto da sua casa e tudo com certificado. O aplicativo da Swimtrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, criando metas, fazendo avaliação. A gente tem avaliação ali sobre sobrevivência, prevenção aquática, é o que o pai mais procura na natação. Você tem uma avaliação que fala sobre a prevenção e sobrevivência, se o aluno sustenta, se ele faz a flutuação, se ele sai da piscina sozinho, se ele tem autonomia. Se você já tem as suas avaliações, você consegue introduzir dentro desse aplicativo. Se você não tem, mais de 300 avaliações para você introduzir aí, seja nas aulas de personal ou na academia. Então, você que é personal ou você que é gestor, introduza. O preço de 1 ou 2 alunos já paga esse aplicativo. Você vai aumentar sua retenção e atrair mais clientes. Sobrasa, que trabalha muito a prevenção e essa adaptação ao meio líquido, também apoia esse canal. Dentro do site da Sobrasa, diversos dados sobre prevenção aquática. E se você quer ser voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e levar projetos para a sua região, acesse o site, preenche o cadastro que a gente manda um kit gratuito com gibis, camisetas, boné, para você fazer o projeto de prevenção aquática na sua região. Metodologia RAIS, uma nova metodologia do mercado que te ajuda também nessa adaptação ao meio líquido. Trabalha a gamificação dentro da piscina, uma metodologia nova que você estava procurando e com preço super acessível, metade do valor da concorrência. E a WL Salvamentos Aquático, que leva profissionais capacitados para a sua academia, clube ou até mesmo condomínio. Está precisando de porteiro, recepcionista, bombeiro, salva-vidas, seja o profissional que for, ele já leva o seu profissional treinado, que é uma dificuldade hoje de toda a academia, todo síndico, conseguir um profissional já capacitado. Está difícil conseguir profissionais no mercado. Mas vamos para o que interessa, Ana, vamos para o nosso assunto que é tão importante. Para a gente iniciar, eu queria que você falasse o que te motivou a desenvolver uma revisão sistemática sobre adaptação à natação infantil em piscinas cobertas e rasas. Renato, na nossa prática, nós trabalhamos com 2 piscinas, né? A minha prática com a natação, na golfinho, nós utilizamos 2 piscinas.
E nós sempre ouvimos algumas crenças, algumas dúvidas de qual seria a melhor piscina para determinada idade, qual seria a idade ideal se a criança começou a trabalhar na piscina rasa, a ela ser transferida, né, para a piscina mais funda. Então, nós sempre ouvimos muito questionamentos dos professores e dos pais com relação a essa temática. Então, acho que é isso, né? Quando você tem uma dúvida, nada melhor do que a ciência, né? E isso nos motivou a pesquisar. Foi a minha dissertação de mestrado, foi nessa temática, onde nós pesquisamos quais os impactos, a interferência da adaptação ao meio aquático nas piscinas rasas e nas piscinas fundas. Parte dessa dissertação foi a revisão sistemática, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse tema, né? O que modifica, o que acontece nas diferentes profundidades, né? Como a criança fica e com relação também ao desenvolvimento do aprendizado. Então, foi essa motivação. E a gente para daquele achismo, né? Tem professor que defende a piscina rasa, tem professor que defende a piscina funda. Então, quem trabalha em piscina rasa fala, não, fazer adaptação ao meio líquido em piscina rasa, onde a criança dá pé, tem mais autonomia, tem mais segurança, é melhor. Aí já tem um outro professor, não, mas na minha piscina, que é profunda, que eu tenho plataforma, dá mais autonomia, mais independência, ele não coloca o pé no chão, porque mesmo você pedindo para a criança não colocar o pé no chão, ela coloca, ela tem mais segurança. Aí a importância de a gente trazer estudos e entender isso na prática. Mas durante essa pesquisa, quais lacunas na literatura científica chamaram mais a sua atenção? Em primeiro lugar, quando nós iniciamos a pesquisa, nós encontramos pouquíssimos trabalhos voltados para a área pedagógica. Então, existem inúmeros trabalhos de natação voltados para a biomecânica, para o desenvolvimento dos nados, para o aperfeiçoamento e para a técnica. E relacionados à área pedagógica, os trabalhos são bem escassos. Então, isso foi assim, uma coisa que nos chamou muita atenção, né? Então, inicialmente, foi até difícil pesquisar a partir de trabalhos anteriores. Entretanto, nós encontramos 2 trabalhos de Portugal com a mesma pesquisa, né? Na realidade deles de Portugal. Então, isso nos mostrou que é um tema a ser questionado, e isso nos deu o incentivo maior, né, para a gente poder prosseguir, né? Então, a partir desses 2 trabalhos, nós sentimos que, não, realmente é um tema que vale a pena ser estudado, é um tema que já foi pesquisado, é um tema que já tem uma discussão a respeito, então nós vamos aprofundar. Então, foi a partir daí que nós demos continuidade. Então, a importância de quem está ouvindo essa entrevista, você trabalha com natação, tem esse público de adaptação ao meio líquido, faça também uma pesquisa, pegue os seus alunos, professores, a gente tem um N gigantesco, cada um trabalha na sua academia, na sua realidade, você tem um número de alunos gigante, que você poderia também fazer, quais são os benefícios na sua piscina, em outra piscina. Então, isso é muito bacana e favorece aí outros profissionais que venham a trabalhar com a natação. E esse estudo destaca muito a importância da adaptação ao meio líquido. Na sua visão, quais são as fases ou etapas mais críticas desse processo para crianças pequenas? Olha, a adaptação ao meio aquático, ela inicia com uma grande modificação que é necessária ocorrer no sentido da respiração, que nós respiramos, né, pelas vias aéreas no ambiente terrestre, e nós precisamos respirar dentro da água, soltando o ar. Então, essa inversão da respiração, onde você inspira pela boca e expira pelo nariz dentro d'água, é o maior desafio. Então, muitas crianças pequenas têm resistência a molhar o rostinho. Algumas crianças já vêm com essa resistência, inclusive até do banho de casa. Elas têm dificuldade até no chuveirinho, numa simples atividade de chuveirinho, elas não gostam. Então, essa, sim, é a primeira modificação que eu acho bem importante com relação à adaptação ao meio aquático, né? Essa mudança respiratória que vai propiciar uma boa imersão, né? Ela vai seguir para a parte das flutuações e todos os deslocamentos, né? Então, ela vai ser um pré-requisito. E o segundo aspecto é a flutuação,
porque existe essa mudança do equilíbrio. Da mesma forma, nós andamos em pé e nós nadamos deitado, né? Então, essa mudança do equilíbrio que ocorre, onde a criança precisa retirar os pés do chão, é um grande desafio para a criança pequena, principalmente, porque acaba gerando a insegurança, o medo. E aí, se você imagina uma flutuação ventral, por exemplo, um deslize, um deslocamento ventral, onde você precisa das duas coisas, você precisa retirar os pés do chão e colocar o rosto na água, eu acho que esse é o principal desafio, né, a ser conquistado na adaptação ao meio aquático com as crianças pequenas, né? É muita mudança junta. Eu brinco muito com os pais ou com acompanhantes, que eu falo que a natação é como piloto de helicóptero, de avião, ele só faz dentro da piscina ou ele só pilota lá no ar. Não tem como ele fazer isso fora. Eu vou fazer um futebol, um balé, ele já tem uma adaptação antes, já faz uma corrida, já faz um salto, já faz um equilíbrio. Mas na piscina, a posição do corpo é diferente, a respiração é diferente, ou gera insegurança. Então, a importância daqueles 50 minutos, às vezes ele fica uma vez, 2 vezes por semana no máximo, e o restante da semana ele não tem mais esse estímulo. Então, a natação é muito diferente de outros esportes. E falando dessas habilidades, e aí a gente tem várias faixas etárias, vários níveis pedagógicos. Na prática pedagógica ali, como o professor pode diferenciar estratégias de adaptação para crianças de diferentes idades? Porque normalmente a gente pega a adaptação ali de 3, 4, mas a gente também pode pegar de 7, 10, 20, 50 anos. Como a gente consegue respeitar as etapas do desenvolvimento motor e cognitivo em cada faixa etária? É isso mesmo. A gente, quando recebe a criança pequena, o trabalho precisa ser na base da fantasia ainda. A criança é muito pequena, então a gente utiliza a linguagem simbólica, utiliza muito brinquedo, muito material. Uma criança de 3 anos, ela está saindo do bebê, né? Ainda tem aquele apego, muitas vezes, ao responsável. É uma coisa que a gente vê comumente, até 4 anos de idade, 5. A criança é muito ainda... às vezes não está na escola, né? Então, às vezes, ela é muito apegada ainda ao círculo familiar. Então, essa parte social ela vai entrando depois. E aí, nesse caso, a ambientação aquática e ao professor, ela tem que ser muito cuidadosa. A criança de 5 anos, ela já tem uma compreensão um pouquinho maior dos fatos, uma criança de vida escolar, a criança de 7 mais ainda. Então, a gente já consegue uma comunicação mais facilitada. Entretanto, né, uma coisa a se observar, dependendo das vivências anteriores que essa criança possui, aquáticas, ou não, né? É um ponto também a colocar. Vivências aquáticas positivas ou negativas anteriores. Então, se uma criança de 5 ou 7 anos que possuiu uma vivência negativa, ela vai chegar com muita defesa, com muito receio. Talvez mais até do que a criança de 3, que vem com aquela espontaneidade da descoberta. Então, essa criança que teve uma vivência ruim, ela precisa ser muito bem trabalhada. Aí, no caso da comunicação, como eu falei, do convencimento, e dela poder perceber essa confiança de que nada ruim irá acontecer novamente. Agora, caso não tenha havido isso, a gente pode pensar que as vivências exteriores, terrestres, também podem ajudar. Se é uma criança que tem uma boa coordenação, se é uma criança que possui vivências, eu falo andar de bicicleta, correr ao ar livre, como isso também vai ajudar no trabalho aquático, né? Então, essa criança, a gente já vai poder fazer deslocamentos maiores, né? Ela possui um desenvolvimento motor mais aprimorado, então a gente vai conseguir uma coordenação motora mais qualificada, né? Mais complexa, desafios maiores para ela poder explorar a água. Então, a gente consegue decúbitos variados, planos variados, a gente consegue enriquecer bastante a aula nesse sentido, né? Devido assim, à habilidade motora que ela já possui. Lembrando sempre que cada criança é uma criança. Então, muito importante a gente considerar o fator individualidade. Não confundir a idade, porque uma criança de 7 anos, muitas vezes, ela é classificada como uma criança que já possa nadar
12 metros, aprender os nados. E às vezes não, às vezes é uma criança de 7 anos, mas ela está ainda numa fase inicial de adaptação e ela precisa passar por todas aquelas fases mesmo, de flutuação, de imersão, de soltar o ar, de ganhar confiança, independente da idade, né? A gente faz muito também o trabalho com adultos, né? A natação para adultos, e ele acontece da mesma forma. O adulto precisa adquirir essa confiança de realizar a flutuação e iniciar os deslocamentos. Então, eu acho que a individualidade assim, é muito forte quando a gente faz o trabalho da natação, né? Ela precisa ser considerada. Então, muitos pontos interessantes que você trouxe para o nosso público. O primeiro é a utilização desse faz de conta. Então, a criança perde esse medo momentâneo, ela perde aquela insegurança, ela até esquece daquele medo que ela tinha quando ela se envolve no mundo da imaginação e do faz de conta. Ou também o trabalho de música, que a gente condiciona a criança através da música, também é um trabalho interessante. E depois você comenta da individualidade. Então, eu não consigo nem ter o meu lado direito igual ao meu lado esquerdo, quanto mais duas pessoas iguais. E a gente tem as metodologias que são importantes, criam os processos, mas às vezes engessam. E aí a gente quer usar o mesmo método e a mesma estratégia para todo mundo. Só que o que funciona para a Ana, às vezes não funciona para mim. E aí eu tenho que ter estratégias diferentes para pessoas diferentes. Então, às vezes, uma coisa que vai funcionar com a Ana não vai funcionar comigo. Então, o professor tem que ter o repertório. Ele tem que ter, para isso que vem os estudos, vem as experiências, vem as capacitações, e você tentar sempre utilizar o erro e o acerto. Utilizou um, não conseguiu, tenta outro, respeitando cada ritmo de cada pessoa. E como a Ana falou, mesmo tendo uma idade superior, maior, que a gente às vezes fala, vou fazer adaptação, mas é com criança. Não, às vezes com adolescente, com adulto eu vou fazer, mas com uma linguagem, com exercícios diferentes, com uma comunicação, uma linguagem, uma forma de apresentar os exercícios diferentes. Mas a adaptação, ela tem que ocorrer. A gente fala, a adaptação, ela nunca para. E às vezes um erro comum que eu vejo entre os profissionais é o quê? Eu faço a adaptação e depois eu esqueço dessas habilidades de adaptação. Quando eu entro na iniciação do crawl, costas, peito e borboleta, eu acabo esquecendo. Então, vamos jogar isso para o ensino do português, da matemática na escola. Eu vou ensinar matemática, eu vou ensinar primeiro soma, depois eu vou ensinar subtração, depois eu vou ensinar multiplicação. Quando eu estou numa mais avançada, por exemplo, na multiplicação, eu continuo com a soma e com a subtração, só que exercícios mais complexos. Eu vou para a divisão, eu continuo com a multiplicação, mas exercícios mais complexos. Então, não é porque ele está na iniciação do crawl, até mesmo do peito, do borboleta, que eu tenho que parar as flutuações, o controle respiratório, a sustentação. Eu vou dar exercícios mais complexos. Mas eu tenho que continuar com esses exercícios que a gente chama, às vezes, de adaptação, mas são habilidades que vão auxiliar ele em outros nados. Mas eu quero a pergunta de 1 milhão agora, Ana, para o que você veio aqui. Mas existe aí, na sua visão, diferença no aprendizado de uma criança em piscina rasa em comparação a uma piscina funda? E quais impactos pode ter de confiança e evolução no aluno? Olha, o que a gente pesquisou, o que a gente encontrou. Então, nessa pesquisa sistemática, foram encontrados vários estudos que associam o medo à adaptação em piscinas mais profundas. Então, isso é uma coisa recorrente e que coaduna com a nossa prática, onde a gente observa a insegurança da criança pelo fato de não conseguir colocar o pé no chão. Tá? É claro que isso pode ser minimizado com o uso de plataformas, com o auxílio do professor, sim, mas a gente não pode desconsiderar. Então, acho que esse ponto é muito importante. Outro aspecto, na piscina com profundidade, a gente fala rasa, é onde a criança consegue colocar o pé no chão, né, confortavelmente. Então, nessa piscina mais rasa, a criança tem liberdade, né, de andar pela piscina, de explorar a piscina, de correr. Então, isso apareceu também na comparação que a gente fez, no estudo que a gente fez, né? Além da avaliação sistemática, nós fizemos um estudo comparativo, onde as crianças ficaram mais livres, mais soltas. É uma criança que ela não precisa esperar o colo do professor, ela não precisa esperar ficar na caixinha, né, ou na plataforma aguardando a sua vez. Então, nesse tempo onde o amigo está fazendo, por exemplo, ela pode explorar a piscina ela própria, tentar mergulhar, saltar, pular. Ela não precisa ficar tão passiva. Então, a gente tem um ganho nesse aspecto da autonomia da criança.
Com relação à parte assim, técnica dos nados, a gente observou que a flutuação ventral ela acontece com mais facilidade, né? A flutuação, os deslocamentos ventrais, pelo fato da criança provavelmente, né, nossa hipótese, ela conseguir ter mais segurança de retornar o pé para a posição vertical. As crianças que iniciam na piscina funda tendem a fazer a posição verticalizada, no sentido de se defenderem, no sentido de aguardar uma sustentação, uma sobrevivência. Ela acaba levantando a cabecinha para se defender. Claro, isso pode ser minimizado também. O professor consciente disso, né, ele vai estar trabalhando esse posicionamento com bastante auxílio, fazendo esse retorno. Então, a importância do estudo não é dizer que tem que ser apenas o trabalho em uma piscina, né? A gente entender as vantagens e as desvantagens e o professor poder ter esse repertório, né? O professor poder ter como saber como ele vai trabalhar através do conhecimento e que estratégias ele vai poder usar para minimizar o medo e essa verticalização da criança, principalmente, né? Que foram os dois pontos assim que apareceram, né, com mais destaque no trabalho. E a gente também pensar que não existe um ambiente perfeito, a piscina perfeita, a gente usa a criatividade, como o nome aqui diz, natação criativa, para você se adaptar a todo o contexto. Nunca espere o melhor ambiente, você tem que trabalhar o melhor que você pode naquele ambiente. Então, tem os benefícios e também tem as dificuldades que cada ambiente vai proporcionar, mas para quem está iniciando e vai construir uma piscina ou pensa em ter seu espaço, esses estudos são relevantes. E já em relação ao ambiente, uma piscina coberta proporciona experiências diferentes de uma piscina ao ar livre? Então, as experiências são sempre diferentes. E, como você disse, não tem o melhor, o pior, o ideal. Né? Eu acho que por isso que os estudos são importantes e essa divulgação que a gente está fazendo dos trabalhos que possam ajudar o professor a se preparar e se planejar para as situações. Né? Então, se eu estou, no caso de uma piscina mais funda, o que eu preciso? Eu preciso de mais material? Como é que eu vou me planejar? Com relação à acústica de uma piscina aberta ou uma piscina que eu tenho várias aulas ao mesmo tempo, é claro que seria o ideal, principalmente se eu tenho crianças atípicas, se eu tenho crianças mais sensíveis. O ideal seria um espaço mais reservado, com uma turma de cada vez, mas a gente sabe que a realidade, muitas vezes, não é dessa forma. Né? Então, a gente vai precisar se organizar para que esse ambiente seja o mais harmônico possível, o mais acolhedor possível. Um ambiente aberto também, muitas vezes, tem corrente de ar, que pode provocar, né, potencializar as otites, as alergias das crianças. Oi, caí. Caiu, tem problema. Até onde foi? Onde você perdeu? Você falando da otite, né, que pode ocasionar otite. Você quer começar a resposta de novo ou você quer continuar daí? Eu só corto, a gente continua. Pode ser, né? Começa de novo? Vai ficar estranho, né? Você quer que eu faça a pergunta ou você já quer começar respondendo? Não precisa, não, do ambiente, né? Uhum. Isso. Então, a diferença de ambiente. Então, como você mesmo disse, não existe um ambiente ideal, né? Os ambientes são diferentes, e daí a importância, né, desses estudos, da importância do professor estar sempre se atualizando, para ele poder ter possibilidades e criar estratégias para lidar com essas diferentes situações. Então, se a piscina é mais funda, se a piscina é mais rasa, o que eu preciso fazer? A minha piscina tem pessoas ao meu lado, tem outras aulas acontecendo, poxa, não é o ideal, tem muito barulho, tem uma aula de hidroginástica do meu lado, mas é a piscina que eu tenho para trabalhar. Então, como é que você vai lidar com isso? Será que vale a pena conversar com um amigo para diminuir o som um pouco, para falar mais baixo? Né? Então, tudo isso a gente pensa no que é o ideal e o que é possível fazer. Principalmente se a gente tem crianças atípicas e que são mais sensíveis a barulho. Outro aspecto importante com relação à temperatura da água.
E se a piscina aberta, se é uma piscina que possui correntes de ar, a gente sabe que pode potencializar, né, otites, alergias, sinusites. Então, como é que a gente vai se proteger em relação a isso? Sim, a piscina coberta seria indicada, né, pela área médica como melhor para a criança, principalmente no inverno e nos estados mais frios, nos lugares mais frios. Mas será que a gente consegue trabalhar? Será que a gente consegue fazer uma proteção, um roupão, logo na saída da aula? Então, como é que a gente pode lidar com isso, né? Porque senão também a gente exclui vários trabalhos e não é a intenção, né? A intenção é a gente poder ter estratégias, né? A gente poder criar ações, a gente poder nos planejar, nos preparar, né, para as aulas. Muito bem. Eu cheguei até a ver alguns estudos, faz tempo, não me recordo quem fez o estudo, que mostrava até que em piscinas abertas a incidência de doença era até menor do que piscinas fechadas, porque o grande problema, o grande mal que traz para o praticante é a troca de temperatura brusca. E às vezes numa piscina fechada, quando a gente sai, a troca de temperatura é muito maior do que uma piscina aberta. Às vezes a gente tem até o mito, eu tenho que nadar em piscina fechada, eu tenho que nadar... Não, a piscina aberta também é muito interessante para isso, né? E uma coisa que você falou, vai ter o barulho, vai ter o sol, vai ter o vento, a importância do professor ter antecipação de problemas. Então, ele entender o ambiente que ele está, o que está interferindo, e ele é o mediador, e ele é o responsável por realizar aquela atividade. Tem um sol, ele não vai ficar dando a instrução num local que está tendo uma luz solar no rosto desse aluno. Ele vai ficar de lado para esse aluno olhar para ele. Eu, por exemplo, trabalhei num clube que era uma piscina de 25 por 50, a gente trabalhava nos 25, eram 26, 27 raias. Aí imagina, 20 profissionais, 12, 15 professores técnicos, um do lado do outro, falando, apitando, gritando. E aí, qual a estratégia que eu utilizava? Todo mundo começava de um lado da borda. Eu sempre começava do lado oposto. E aí eu explicava para as crianças. Aí quando todos os profissionais estavam chegando, eu mandava as crianças irem. Às vezes eu estava até no meio da explicação, eu cortava uma explicação, falava, do outro lado eu continuo, bora, sai turma 1, sai turma 2, e aí eu mudava de lado. Quando a turma estava chegando, e aí até os outros profissionais falavam, nossa, Renato, mas você não gosta da gente, a gente não consegue ficar na mesma borda, eu quero falar alguma coisa com você e você sempre está na borda oposta. Porque como eu vou competir com o barulho dos outros profissionais, a criança ela tem um nível de atenção pequena, e ela vai começar a olhar para outro professor, olhar para outra turma, outro comando, outra explicação. Então, é a gente antecipar esse problema. O que vai atrapalhar o nível de atenção, a evolução pedagógica dessa criança, e eu conseguir antecipar esse problema e conseguir resolver isso, para minimizar essas interferências externas e aumentar o nível pedagógico e o aprendizado pedagógico dessa criança. Então, cabe ao profissional que vai trabalhar em diversos ambientes ver o que vai interferir nesse processo de ensino-aprendizagem e tentar minimizar essas interferências externas. E aí vem a parte de segurança aquática, prevenção aquática, que há mais de 10 anos a gente vem trazendo isso para a borda da piscina, sabe a importância disso. O que esse estudo fala sobre segurança e que medidas pedagógicas e ambientais você considera essenciais para garantir que o processo de adaptação seja ao mesmo tempo seguro e prazeroso? Ótima pergunta, Renato, porque a gente fala de natação, a segurança ela caminha juntinho ali, né? É a condição inegociável. Então, se você tem estratégias onde você... aí eu vou falar assim como gestora e como professora, né? Então, acho que a gente tem que ter na nossa mente esse propósito até ético, muitas vezes. Porque não adianta você pensar em colocar inúmeros alunos numa turma para ter uma lucratividade maior, se isso vai impactar na segurança da sua aula, né? Então, e prejudicar, inclusive, o seu professor, né? Porque aí você tem que pensar no prazer do aluno, no prazer do professor. Então, no estudo foi uma coisa que apareceu também, onde nós entrevistamos alguns professores. Vamos até apresentar esse trabalho agora num congresso que vai ter aqui na UERJ. A percepção dos professores no ensino da natação. E para os professores, a questão da segurança foi muito importante para eles, né? Deixava tenso o professor,
prejudicava o aprendizado, eles se sentiam responsáveis pelos alunos. Então, o prazer também do professor também precisa ser considerado, né? A atenção da turma, tudo isso. Então, nesse sentido, a gente pensar em número de alunos por turma, né? Eu acho que é um fator assim, a ser considerado, principalmente em piscinas fundas, podemos pensar dessa forma, e a utilização das plataformas, né? Um aspecto que eu quero destacar aqui é o cuidado da criança entrar embaixo, né, da plataforma, ou dos tapetes de deslocamento também. Então, da gente ter essa atenção, é muito importante que o professor esteja sempre de frente para a turma, nunca, jamais de costas, e com esse cuidado com relação a criança gosta de brincar muitas vezes, a criança que já está um pouco mais adaptada, se esconder, brincar debaixo da plataforma. Então, é uma coisa que não deve ser permitida em hipótese alguma, porque se cria esse hábito, você pode se perder numa aula e a criança tem um acidente, né? Então, a gente pensar muito nisso. O que nessa minha aula, é claro que eu vou buscar uma lucratividade, um desempenho, um retorno financeiro, mas assim, a segurança ela precisa ser considerada até preservando o profissional que está ali, né? É o profissional que ele também precisa ser olhado e também precisa ser assistido, né? Então, precisa ser seguro para os dois, né? Então, a segurança, sim, é muito importante. Então, como eu comentei que o seu estudo sobre diferentes ambientes é de suma importância para a nossa área, esse outro estudo que você também traz, relação professor-aluno, também é um estudo muito importante. Existem poucos estudos sobre essa perspectiva. Eu queria, se você desse alguma opinião, alguma recomendação, o número de professores por aluno em piscinas fundas e piscinas rasas, se você tem algo nesse sentido. Renato, a gente trabalha com 4 alunos, 6 alunos, eu não gosto de passar disso, e pensando sempre de ter um auxiliar, principalmente se eu estou em piscina funda. Mas isso depende também da turma. Então, se a gente pensar se eu tenho crianças mais agitadas nesse horário, se eu tenho crianças... A criança, quando ela é mais calma, ela facilita nesse aspecto para a organização da aula, né? Para o professor. E a criança mais agitada, aquela criança que foge mais, ela acaba te desorganizando nesse sentido de você precisar dar atenção para uma e você esquece as outras. Então, o número de alunos, eu acho que seria um número razoável, tá? Mais do que 6 alunos, eu já começo, na minha opinião, a achar um pouco perigoso para crianças pequenas em piscinas fundas, né? Eu acho que cabe ressaltar que mesmo com as boinhas, né? Essa é uma coisa que o Sobrasa fala muito e orienta muito, que as boinhas elas podem dar uma ajuda, mas as boinhas não são um braço de um adulto, tá? Porque a boinha escapa, a boinha pode se soltar, a criança pode virar, emborcar, né? E não conseguir retornar. Então, o flutuador, sim, ajuda muito. Claro, ele ajuda demais o professor. Ele é um aliado, tá? Só que ele não substitui. Então, mesmo com o flutuador, essa atenção ela precisa ser bem presente, sabe? Bem atenta. Como você citou a Sobrasa, ela fala que o incidente, que não é nem acidente, que ele pode ser antecipado, ele acontece no piscar de olho. Então, é muito rápido isso acontecer. Então, por isso, a gente tem que pensar muito na prevenção, no controle da turma. Isso é importante. Então, estudos dessa área são importantes, então, trazer, assim, recomendações e até diretrizes para academias, porque eu que rodo o Brasil ministrando cursos, e a gente ouve os profissionais, sabe que essa não é a realidade de muitos profissionais pelo Brasil, 4 a 6 alunos no nível de adaptação, a gente vê números maiores, mas eu acho que esse tema é interessante, esse podcast, porque leva o assunto à tona, hora de a gente refletir, pensar, trazer novas diretrizes para a natação, porque uma vida não tem preço. A hora que a gente perde uma vida, não compensa todo aquele lucro, todo aquele ganho, porque não tem retorno, isso não volta. E a natação, que a gente fala, a natação salva vidas. Então, a gente pensa no objetivo de a gente salvar essas vidas. Quem faz natação, já tem estudos que mostram que quando entra numa situação problema, tem 88% de chance maior de sair dessa situação problema de quem não faz aulas de natação. E também trazendo os dados da Sobrasa,
15 brasileiros morrem por dia, sendo 3 crianças. Então, um número elevado, a segunda principal causa de morte infantil de 1 a 4 anos é o afogamento. Então, são assuntos que a gente tem, sim, que trazer à tona. E a gente voltando para o nosso tema de adaptação ao meio líquido, um obstáculo muito comum é o medo, é a insegurança, às vezes do responsável, até mesmo da criança. Quais estratégias você recomenda para professores ajudarem essas crianças a superar essa barreira emocional? O medo, ele é inerente, né, à criança, porque é o medo do novo, é o medo do desconhecido. Então, se essa criança não teve muitas experiências, ou, como eu disse no começo, teve experiências negativas, ela vai ter medo. Primeira coisa é muita paciência. E eu acho assim que a criança, ela tem o tempo dela, cada criança vai ter o seu tempo. E muitas vezes a gente tem o nosso tempo, a família tem o tempo e acha que é aquele tempo e não é o tempo da criança. Então, ela que vai direcionar. Então, às vezes, a criança precisa de semanas, até meses, para poder conseguir relaxar um pouquinho mais, né? Então, eu acho que assim, as musiquinhas, os brinquedos e o vínculo com o profissional, essa criança precisa entender a relação de confiança do professor com o aluno. Ela precisa entender que aquele professor será o seu aliado, que não fará mal, que ela possa relaxar o corpinho dela, sabendo que estará sendo suportada, auxiliada. Então, isso é importante. Essa relação de confiança, e eu falo que às vezes uma coisa que acontece durante a aula, quando a criança é convidada a entrar, não, a gente só vai ali 1 minuto e volta. E às vezes, quando a gente vai, no meio do caminho, o professor muda o combinado e decide fazer algo a mais. É um distrato, né? A gente pode pensar assim, às vezes a criança chora, ou a criança diz que quer voltar. Então, eu acho que a gente manter os combinados, de falar, não, vamos retornar, porque ela vai conquistando essa confiança nesse relacionamento que vai se desenvolvendo, que vai se aprofundando, e é isso que vai fazer com que ela se abra para o estímulo, né? Cada vez mais ela adquirindo confiança. Eu também gosto de falar que, no caso da criança estar assim com muito medo, chorando, ela deve ser respeitada. A gente não deve insistir no trabalho com a criança com uma manifestação clara de que não quer, de que está resistente. Ela precisa ser ouvida. E a gente tenta trabalhar assim, com essa escuta, né? Pela nossa tradição, né, do profissional de educação física, a gente normalmente dá o comando, e eu acho que a gente tem buscado evoluir muito no sentido de ouvir um pouco mais, sabe? De ter uma escuta, de poder receber o que essa criança está trazendo, porque aí sim se inicia o relacionamento, e esse relacionamento vai ser diferente com cada um, né? Tem crianças que não vão precisar de tanto convencimento, e outras mais. Então, mas é a partir desse relacionamento mesmo. Então, muita música, muita brincadeira, muita palhaçada, sabe? Para que essa relação seja uma relação feliz, né? Prazerosa, de confiança. E aí eu vou reforçar alguns temas que você falou, a importância da criação desse vínculo. Então, fez um combinado, você tem que manter esse combinado até o final, porque antes mesmo do aprendizado da criança pedagógico, existe o vínculo. Não existe aprendizado sem vínculo. Se você ainda não criou esse vínculo, então as primeiras aulas é criação de vínculo com essa criança, ela tem confiança nesse profissional. A gente tem um podcast que a gente fez como criar vínculos com a criança, qual a importância do vínculo, eu vou deixar o card no final. Eu tenho até uma outra entrevista que foi a finalização da sua frase, trazer palhaçaria para dentro da piscina. A gente teve um profissional que traz estratégias de palhaços para dentro da piscina para aumentar esse vínculo, aumentar essa confiança, perder esse medo momentâneo. Também é uma entrevista super bacana que a gente tem no canal para trazer mais repertório para os professores, mais estratégias, mais conteúdo para vocês. E também entender que o aprendizado não é só motor, a gente tem outras esferas. A gente tem a esfera emocional, social. Então, se a criança, por exemplo, não está emocionalmente estruturada, ela não vai ter o aprendizado motor.
Então, a gente precisa entender o que está acontecendo emocionalmente com essa criança, seja uma insegurança, seja um medo, seja um trauma, ou simplesmente um irmão que está nascendo, ela deu uma regredida, os pais que estão separando e ela também regrediu. Então, ver o que está essa criança na parte emocional e respeitar. Às vezes, a criança está evoluindo e chega uma hora que ela para, às vezes até regride, e você não entende o que está acontecendo. Então, respeitar, criar esse vínculo, entender o que a gente falou lá atrás, da individualidade de cada um, trabalho individual, então, um contexto maior da natação. Mas, Ana, quais foram as principais evidências encontradas sobre os benefícios dessa adaptação à natação para o desenvolvimento psicomotor infantil, se a gente falar de todas essas esferas? Ótimo isso, porque a gente abrange o trabalho da natação, né? A gente fala que é mais do que nadar, né? Além da natação, e é isso mesmo. Então, existem trabalhos relacionando por exemplo, a psicomotricidade, né? Os trabalhos da psicomotricidade aquática com, por exemplo, a psicopedagogia, né? Então, você observa ganhos na criança na vida escolar, a gente observa ganhos nos aspectos emocionais, como você citou, a gente não pode imaginar a criança motora, né? Então, hoje não existe, não cabe mais. A criança é um ser global. Então, ela tem lá os aspectos psicomotores, que vão englobar, inclusive, os aspectos psíquicos, né? O aspecto social dessa criança, essa timidez que muitas crianças têm, ou uma criança também que ela não se relaciona, ela vive um pouco mais isolada, mas de uma forma um pouco mais até agitada, fora do grupo, fazendo uma atividade diferenciada, ou a criança que está mais atenta, mas tem dificuldade em se expressar. Então, o trabalho social da natação, ele vai contribuir para essa criança na vida escolar, né, com relação à autoconfiança com os amigos, em outras atividades, muito além da aula de educação física. Então, tem um estudo na Austrália que foi publicado com benefícios nesse aspecto, né? Então, existem estudos que mostram exatamente a alfabetização, fala, desenvolvimento motor de uma forma geral, escrita, como que a natação, o esporte aquático, ele vai ajudar essa criança para se desenvolver, né? Para aprender mais e estar mais atenta, mais animada para o aprendizado. Na nossa pesquisa, nós recebemos 30 crianças de uma escola apenas para fazer a observação. E, ao final do ano, os relatos foram assim incríveis com relação ao desenvolvimento das crianças, ao aspecto motivacional, como as aulas fluíam muito bem nos dias de natação. Então, isso tudo ele vai repercutir no aprendizado de uma forma geral, né? A criança que consegue se equilibrar na água, que consegue nadar com autonomia, nadar sozinha, ela vai se sentir mais segura, mais potente, mais vigorosa para arriscar outras coisas, mesmo que fora da água. Então, a criança vai aceitando novos desafios. Aí a gente vê essa relação do desenvolvimento da natação com outras habilidades. E é muito, muito prazeroso, né, Renato? Então, como você comentou, esse estudo australiano, ele comprova que quem tem um contato com a natação e faz o aprendizado de natação tem um aprendizado superior na escola, seja na parte lógica, seja no português. Então, a gente vê, eu não lembro dos números de cabeça, mas tem uma porcentagem maior no nível de aprendizado. Então, a importância aí, a gente vê essa criança numa esfera maior, é um ser muito maior, e o professor tem que ter esse olhar, e a natação vai muito além do que só aprendizado dos 4 nados propriamente ditos. E, Ana, você acredita que metodologias mais lúdicas ou mais estruturadas que geram melhores resultados nessa fase inicial do aprendizado? Lúdicas, com certeza. Porque, enfim, já está provado, né, que a motivação é um fator inerente ao aprendizado. A gente só aprende através da motivação. Não existe aprendizado sem o desejo, né? Então, com certeza, mais lúdicas, tá?
Claro que a metodologia ela vai organizar cada fase, como é que a ludicidade pode entrar em cada fase, as competências que vão ser trabalhadas, melhor trabalhadas em cada fase. Então, a importância da metodologia, ela organiza o conteúdo a ser trabalhado, ela organiza os objetivos, tendo cuidado, como você falou no início, para não engessar, né? Desde que o professor tenha essa flexibilidade e essa capacidade de ajustar para cima ou para baixo de acordo com a individualidade do seu aluno. Mas, sem dúvida, né? Eu acho que hoje a educação, de uma maneira geral, ela está buscando a motivação no sentido da aprendizagem ser significativa para a criança, né? Então, até os deslocamentos que a gente faz na piscina, se são deslocamentos, você é maravilhoso com isso, né? Mas que sejam deslocamentos em forma de personagem, em forma de animais, que seja trazendo a fantasia para a criança, ela vai ter muito mais prazer em realizar aquele movimento do que simplesmente bate a perna e vai ao outro lado, né? E se ela tem também algum objetivo, alguma proposta lúdica dentro disso, de encontra um objeto, faz uma montagem, monta um quebra-cabeça, e aí a gente tem inúmeros materiais hoje que nos ajudam em relação a isso, felizmente. Então, esse trabalho combinado da natação com os jogos, as brincadeiras, ele vai fazer com que a criança fique muito mais envolvida. E aí, sim, mais interessada, potencializa o aprendizado. Eu acredito dessa forma. Eu brinco muito que antes, no século passado, a gente tinha um cliente dentro da piscina, que era o pai ou a mãe. Hoje a gente tem 2 clientes, a criança e o pai, o responsável. Então, quando a criança não gosta da aula de natação, ela não retorna para a aula de natação. Hoje a criança tem muito mais voz ativa. Se ela simplesmente falar, não quero ir para a natação, hoje os pais não compram essa briga. Antes o pai dava 2 palmadas e mandava essa criança para dentro da piscina. Então, hoje é importante de a gente motivar, engajar, reter essa criança, deixar a aula mais atrativa. Então, a importância de você trazer o que ela gosta, o que é o mundo dela, os jogos, as brincadeiras. Ninguém ensina, ninguém pede para a criança brincar. Só que, do outro lado, a gente vê a brincadeira, o jogo, como um ócio, como algo que ela está fazendo naquele momento ocioso. Então, quem nunca ouviu a frase? O que ela está fazendo? Ela só está brincando. Como se no brincar ela não estivesse aprendendo, criando a sua personalidade, aprendendo as regras, os limites, aonde ela se insere na sociedade. Então, até um dos direitos da criança pela ONU, dos 7 direitos aí da criança, um deles é o direito a brincar. Por isso tem o direito à moradia, à educação e tem direito a brincar, porque isso forma essa personalidade, cria esse ser da criança e o brincar é muito importante. E hoje em dia a criança está cada vez brincando menos, com essas agendas lotadas, aulas integrais, ficando muito tempo nas escolas, ou várias atividades, vai para a escola, vai para o inglês, vai para a natação, e a criança precisa desse brincar. Então, mesmo no ambiente educacional, a gente precisa proporcionar esse brincar para a criança. E como você vê, Ana, esse estudo seu pode ajudar tanto os professores como os gestores de academias a repensarem a forma como estrutura suas aulas de adaptação? Desculpa, entrou uma ligação aqui. Preciso desligar, desculpa, peraí. Não tem problema. Peraí. Pronto. Pronto, vamos lá. Desculpa, vamos lá. Como os gestores podem ajudar, não é isso que você perguntou? Bom, eu acredito, como eu falei anteriormente, a gente pensar como gestor, mas desenvolvendo um pouquinho a empatia com relação aos alunos, com relação aos desejos dos professores e os desejos dos alunos. Então, eu acho que esse triângulo ali, ele, como você disse, a criança hoje é uma criança que tem a personalidade, que ela tem desejos, é uma criança mais ativa, é uma criança que se comunica melhor, que fala melhor. A educação mudou, onde a criança é considerada. A gente tem os professores ali que precisam estar se sentindo também acolhidos, se sentindo respeitados, e você tem ali a gestão que precisa ter o lucro, vamos pensar dessa forma, né? Dessa parte financeira. Então, isso tem que funcionar de uma forma onde haja um equilíbrio. A gente não pode
puxar, nem valorizar um lado, desvalorizar o outro, porque essa engrenagem pode quebrar. Isso é um sistema que precisa funcionar de uma maneira positiva. Então, acredito que, como gestão, a gente precisa pensar no processo de adaptação miocárdico como um processo a longo prazo. A gente precisa pensar que não temos um tempo determinado, que muitas vezes nós precisamos escutar o que os professores trazem, o que essa criança traz, e informação, né? Trazer o máximo possível de informação para os pais, para os professores, para que as condutas sejam que conversem, né? Que dialoguem de acordo com a literatura, de acordo com as informações, de acordo com o que é trazido na atualidade, né? Que sejam feitas, né, atualizações para todos, não só professores, mas para os pais, para os responsáveis também, para que haja esse entendimento do que é importante para a criança, né? Que a gente tenha essa informação mesmo para todos, né? E aí eu fico curioso, Ana, quais são os próximos passos agora de pesquisa que você acredita que precisa ser explorado nesse campo para a gente avançar ainda mais no ensino da natação infantil? Eu acredito que a gente esteja caminhando, Renato, mas a adaptação ainda tem muita coisa a ser explorada. Eu acredito muito no trabalho da psicomotricidade aliada à natação, porque a psicomotricidade ela vai ter esse olhar mais subjetivo da criança, né? Do sujeito ali na sua individualidade. Então, eu acredito muito nesse trabalho particular da psicomotricidade relacionado com a natação. Eu acho que o máximo que a gente puder disseminar de informações para todos, e congressos, a gente tem agora o CBNI, né, em abril, e até esse tema, o tema do CBNI, a gente colocou aqui, que é fatores que impactam, né, positivamente ou negativamente nas aulas de natação, então foi um pouco isso do que a gente conversou. Então, quanto mais a gente democratizar essa informação, essas pesquisas, nós estaremos avançando, né? Então, eu estou pensando muito nessa perspectiva de novos trabalhos, de novas entrevistas com professores, com pais, com responsáveis, a gente entender um pouquinho como essa cultura do ensino da natação e como que a gente pode melhorar essa compreensão, né? Eu acho que esses trabalhos vêm no sentido disso, da gente poder trazer mais informação, né? Informação que seja validada cientificamente. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o meu trabalho é apenas um, né? E aí a gente poder ir juntando vários trabalhinhos. Para aproveitar, Renato, posso trazer aqui o livro do nosso amigo Paçoca, que está recém-lançado, com vários autores aqui, discorrendo sobre natação e hidroginástica. E um outro livro, pesquisadoras. Eu faço parte de um grupo de pesquisas, né, da UERJ, onde eu fiz o mestrado, e o grupo GPESC, né, GPEESC. E você tem download gratuito desse livro no GPESC, onde eu tenho um capítulo onde eu conto a minha trajetória um pouquinho no mestrado, mas tem trabalhos fantásticos também, só meninas pesquisadoras aqui, só meninas. Então, assim, a gente vai buscando congressos, buscando atualizações. Eu acho que é importante a gente pensar em não estar parado, estar em movimento, esse dinamismo que é muito rico, porque a roda gira, né? Eu acho que eu acabo incentivando alguém que acaba me incentivando. A gente, quando está num congresso, está numa conferência, aquela energia muito boa. Então, eu acho que é continuar, né? A pesquisar, a ler, fontes seguras, é claro, né? Você comentou sobre o CBNI, que é organizado pelo INAT, e você agora faz parte da cadeira da BPNI, então queria até te parabenizar, fiquei muito feliz no anúncio, e queria que você falasse da importância de ser membro da BPNI e a importância disso também para o mercado, que acho que não sei se acho que poucas pessoas sabem o quanto vocês também produzem de conteúdo, de artigos, vocês se encontram uma vez por mês, são profissionais discutindo sobre a natação infantil, trazendo diretrizes, novas tendências, então também ressaltar a importância desse
desse movimento, né? É uma honra participar, né, da BPNI. São profissionais que eu sempre admirei, desde novinha, quando eu comecei, né, todos ali. Você fala de Cacilda, de Josiane, Sandra, Cláudia Mellen, assim, não posso ser injusta e esquecer alguém, então estou até com medo, né? Mas William, aí vai todo mundo, a lista toda. Alberto, Paulo Poli, a minha amiga querida Egli, Denise, Juliana, nossa, tô com medo de esquecer alguém. Renatinha. Ai, gente, se eu esqueci alguém, socorro, desculpe. Piraju. Piraju, minha referência do mestrado, utilizei muitas pesquisas do querido Piraju, Hernani. Então, assim, é uma honra realmente participar. É um grupo que pesquisa, um grupo que trabalha. Nós temos reunião agora, semana que vem. Temos uma reunião presencial também já agendada em São Paulo. Estamos com ideia de publicar revista, livro. Então, eu acho assim que eu lembro quando começou a BPNI, e eu lembro da natação antes da BPNI, né? Não parece, mas eu estou há 33 anos, né? Já com a Golfinho, trabalhando nessa área da natação infantil. E eu lembro quando iniciou, como é que era diferente a natação, como é que não se tinham pesquisas, não se tinham congressos, e você às vezes tinha que viajar para um congresso muito pequenininho, em algum lugar, para encontrar um palestrante. Eu assisti muito curso da Juliana Jansen, minha mentora, naquela época. Então, a gente tinha o ENAF, a gente precisava se deslocar para assistir uma professora. Então, assim, era tudo muito menor. Quando começou o congresso de natação, o primeiro congresso de natação, a gente está com 15 anos, se não me engano, foi um marco, né? E eu vejo a natação de lá para cá, com a chegada dos palestrantes internacionais, com a disseminação do conhecimento. Então, eu vejo assim, uma mudança, um crescimento na área, um conhecimento, uma expansão assim, muito importante, né? Muito importante. E assim, o trabalho que é feito é um trabalho incrível. Sandra e Rafaele, na organização do congresso, é um esforço gigante, aquele congresso enorme, dá muito trabalho. Então, assim, acho que é uma importância assim, para o mercado fenomenal, né? Eu acho que todos que acompanharam o processo conseguem entender a mudança. Eu falo que é antes, né, do INAT e depois do INAT. Além do material que é divulgado através do site, dos materiais que os profissionais podem utilizar. Então, tem toda uma gama, né, de trabalho por trás, assim, além do congresso também. Sou muito grata, muito feliz de participar. Então, para quem não conhece, nunca foi no CBNI, recomendo. Em abril, vocês têm que ir de 2026, em dezembro começa as vendas. Recomendo demais. Para quem sempre vai, que são todos os estados do Brasil que estão dentro do evento, quase 600 profissionais dentro daquele auditório. Então, recomendo. Pesquisem, entrem, eu coloco aqui no comentário que eu mando o link para vocês. Deixe também um desafio para vocês colocarem aqui nos comentários sobre você que trabalha com natação infantil, adaptação, coloca a faixa etária e quantos alunos você trabalha. Então, vamos refletir sobre esse número de alunos por professor. Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente ver a realidade pelo Brasil inteiro de número de relação professores. Você também trouxe os livros, Ana, eu queria que você falasse como as pessoas adquirem esse livro, como elas têm, também obtêm mais informação sobre a Ana, um livro falando sobre esse nosso tema, só que mais aprofundado, e outro tema um pouco da sua história. Então, quem está curioso, 2 livros importantes. Esse livro aqui, do Paçoca, a gente vai estar disponibilizando, estão com os autores, né? Eu acredito que diretamente com ele, ou, enfim, se quiser me mandar um direct ou um e-mail, pode ser por e-mail também, anac@academiagolfinho.com.br, tá? É um custo baixo, assim, a gente está fazendo mais o custo mesmo de produção. E o Paçoca, que é o nosso querido Paçoca, também tem mais exemplares. Tá? Eu acredito que os demais autores, muitos autores que participaram aqui, podem ter. E esse livro das pesquisadoras é no site, você pode baixar diretamente o e-book no site do GEPESC, www.gepesc.br.
E aí pode fazer um download. Inclusive, tem outros livros lá do grupo de pesquisas que estão disponíveis também para download. Então... E eu queria que você deixasse os seus canais, para quem quiser saber um pouco mais sobre a Golfinho, sobre a Ana, onde as pessoas acham. Golfinho RJ, é a escola de natação que eu trabalho, né? E o meu pessoal é Ribeiro 1802. Um pouquinho mais pessoal, mas dá para a gente conversar também. Ana, queria agradecer demais a sua presença, tema super importante para a gente começar a refletir, dar uma sementinha para esses professores, saber que tem mais coisa para a gente se aprofundar, estudar, ou até mesmo aplicar ali na prática e fazer novos estudos. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Agradecer também os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse canal, a Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que você e todos os profissionais já utilizaram algum material da Flote. E o melhor que a Flote ouve os profissionais da borda da piscina. Eu auxilio na criação de materiais infantil, a Vera Lúcia em hidroginástica e assim por diante, para levar o melhor material para vocês. A gente tem a plataforma Educar, com diversos cursos, diversos profissionais envolvidos. Você estuda aí no conforto da sua casa, mais de 200 cursos dentro da nossa plataforma. O aplicativo da SwimTrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com o seu logo, com o seu nome, e você manda isso para o seu aluno. Imagina você colocar a metragem no final da aula, uma evolução do aluno, mandar um vídeo para um pai, e logo ele vai postar isso nas redes sociais, vai com o seu logo, com o seu nome, agregando valor, e o profissional não sabe que o aplicativo é da SwimTrack, ele acredita que o aplicativo é seu, porque está com o seu logo. Então, adquira o aplicativo pelo site swimtrack.com.br. A Sobrasa, que apoia a gente na prevenção aquática, levando várias atividades para as academias, praia, todos os ambientes aquáticos. São 17 atividades diárias com voluntários Sobrasa. Seja voluntário, leve um projeto também para a sua região. A RAIS, a nova metodologia do mercado, que te auxilia para você aumentar a vida útil do aluno. Então, uma nova metodologia, uma nova visão e com preço metade do concorrente. Então, acessa o Instagram, Metodologia RAIS, e conhece essa nova metodologia. A WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para clube, academias e até mesmo condomínios, para você que está precisando daquele profissional como porteiro, recepcionista, segurança, piscineiro, salva-vidas, bombeiro, seja o profissional que for, já qualificado e treinado, que é a grande dificuldade do mercado de trabalho. Entre em contato com 11 982 71 5497 e tenha o profissional já no dia seguinte na sua empresa. Mas não esqueçam também de votar na Natação Criativa, que está concorrendo ao melhor podcast 2025. Então, acesse o QR Code aqui do lado ou o site premiumpb.com.br e vote na seção de esportes para a natação criativa. Então, mais uma vez, Ana, muito obrigado mesmo, obrigado pela contribuição e aguardo até uma próxima entrevista, que tenho certeza que teremos outras. Renata, eu que agradeço, né? Um prazer enorme poder participar, poder falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, né? Natação infantil, criança pequena, adaptação e aquático é a minha praia. Então, um prazer enorme, agradeço, desejo todo sucesso para o canal está incrível, né? Então, todo dia a gente vê uma coisa nova, uma coisa diferente, então, muito parabéns para você, estamos na torcida aí da premiação, mais do que merecida, tá? Pela sua contribuição aí para a natação infantil, parabéns. Muito obrigado para vocês, se você ficou até o final, se a entrevista fez sentido, compartilha com quem precisa ouvir, ativa a notificação, segue o nosso canal, que vale muito a pena para você receber sempre novos episódios. Eu brinco que são entrevistas pedagógicas que você consegue já aplicar no dia seguinte, ou buscar um estudo e modificar o seu ambiente de trabalho já no dia seguinte. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.